Irmãos, boa tarde, boa noite, boa tarde, quase noite. Antes de mais nada, desejo agradecer a todos pela presença, rogando a Jesus que abençoe cada um, que cada pessoa encontre nessa noite o necessário amparo para o seu espírito, para o seu corpo, solução para as suas dificuldades, que todas as bênçãos sejam extensivas a cada lar que aqui está representado. Vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, a mensagem que tem como título Enquanto é Dia. Em João 9, versículo 4, está escrito: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo do mundo, os discípulos da Boa Nova são a seu turno os mensageiros do seu amor no mais recôndito lugar do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos, enaltecemos o seu nome santo, soberano. Temos todas as nossas esperanças depositadas na sua misericórdia e na sua providência. Por nós mesmos nada somos, sozinhos nada podemos. Mas com o vosso amparo, Senhor, sempre sairemos vencedores de todos os embates com os quais venhamos de nos defrontar. Portanto, te pedimos nesta hora que nos abençoe este momento, este esforço que cada um despendeu de deixar a tranquilidade do seu lar para vir a esta casa espírita em busca de amparo, de consolação e de luz. Divino Senhor, abençoe também aos irmãos nossos que hoje não puderam comparecer, seja por que razão for. Independente das suas motivações, ampara-os, socorra-os nas suas necessidades. E assim, confiantes na assistência que nunca nos faltou, nós agradecemos
e pedimos a permissão para iniciarmos esta sessão de palestra e passe. Assim seja. Estamos hoje, mais uma vez, sendo agraciados pelo jovem Eurípides, que vai fazer a exposição da doutrina espírita. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao Valdomiro, Miranda e toda a equipe aqui do Anália Franco pela oportunidade de aqui estar mais uma vez, né? E a nossa reflexão de hoje vai ser a respeito da passagem do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, tendo, portanto, por bibliografia o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o livro Boa Nova de Chico Xavier, além de palestra de Nazareno Feitosa também. Vamos lá. As citações de Jesus a respeito da riqueza aparecem em algumas ocasiões. A primeira delas é em Lucas, capítulo 16, versículo 13, quando ele assim fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E é importante só a gente saber que Mamon, em hebraico, significa dinheiro, riqueza. Então, no caso, não se pode servir a Deus e a riqueza ao dinheiro, o Deus da riqueza e do dinheiro ao mesmo tempo. Numa outra passagem, Jesus também aborda a questão da riqueza. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço então replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? E Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus então disse a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, e Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. No Evangelho tem outras passagens que Jesus trata da riqueza, a gente trouxe só essas duas para não tomar muito tempo nosso. Vamos agora às análises, né? O Evangelho traz um primeiro tópico que seria as provas da riqueza e da miséria. E diante disso surge o questionamento, né? Podemos nós afirmar que a riqueza é, em maioria das vezes, uma prova mais difícil do que a miséria? Não seria um contrassenso afirmar tal coisa? E se a gente for observar, de um ponto de vista materialista e circunscrito, pode ser mesmo um absurdo dizer que ter mais dinheiro, mais conforto, mais facilidades é mais difícil, né? Seria uma prova mais difícil, enquanto quem vive na pobreza, na penúria, invariavelmente tem uma vida mais complicada. Entretanto, o que o Evangelho queria trazer para a gente, que a riqueza é uma prova difícil, é exatamente em função do arrastamento, do fascínio que a riqueza vai gerar sobre o indivíduo. De que maneira isso se dá? Através de uma excitação, né, do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, sendo a riqueza, portanto, um laço muito forte que vai prender o indivíduo à terra, ao materialismo. Assim, há grandes possibilidades de que um indivíduo invigilante se perca, portanto, nessas armadilhas que a riqueza coloca. Daí o Evangelho afirmar que, na maioria das vezes, a riqueza é, sim, uma prova mais difícil do que a miséria, porque se tem poder de escolha de bem empregá-la ou não.
E um exemplo que nós podemos observar, às vezes até na nossa família, no nosso meio de trabalho, pessoas que vão da miséria à riqueza num lapso temporal curto e que, chegando lá ao cume da montanha, esquecem-se prontamente de todos que auxiliaram na caminhada, né, na escalada, se tornando, portanto, um indivíduo insensível, egoísta e vão, né, ingrato a todos aqueles que auxiliaram nesse progresso dele financeiro, digamos assim. Não seria essa uma prova do arrastamento que a riqueza provoca? Ou seja, o indivíduo conseguiu tudo que tinha e cegou-se totalmente, virou as costas àqueles que porventura o tenham ajudado nessa caminhada. Mas, apesar de ser uma prova difícil, Deus não haveria de colocar meios de nos sagrarmos vitoriosos em tais circunstâncias. Então, aquele que detém a riqueza, apesar de ser uma grande prova, se ele fizer um bom uso dela, terá também grande mérito e, portanto, será benquisto aos olhos de Deus. Diante desse aspecto sombrio da riqueza, de toda essa dita influência maléfica, prejudicial, a gente pode considerar que nós devemos nos abster dela, que nós devemos repugnar a riqueza a fim de obtermos a salvação? Se nós formos levar ao pé da letra a expressão de Jesus na passagem que lemos, desfaze de teus bens e segue-me, sem dúvida alguma a gente vai afirmar que sim, ou seja, a riqueza é algo ruim, nós devemos nos abster dela e repugná-la a qualquer custo, para nos elevar espiritualmente. Entretanto, a gente sabe que o verbo mata e o espírito vivifica. É preciso que nós analisemos tal expressão aos olhos do espírito e não aos olhos do materialismo. E diante disso, não foi isso que Cristo quis dizer, né? Na verdade, seu intuito era nos alertar que o apego aos bens terrenos, aos bens materiais, é que se constituíam um obstáculo à salvação, e não a riqueza propriamente dita, os bens propriamente. E diante disso, uma reflexão que nós devemos fazer é até que ponto nós, então, nesse sentido, ao invés de possuir nossos bens, não estamos sendo possuídos por eles, né? E quão tênue é essa linha entre possuidor e ser possuído por aquilo que temos, né? Quantos de nós, com relação às nossas posses, temos grandes dificuldades de nos desfazer de sapatos que às vezes já não nos servem, de roupas que poderiam estar vestindo outros, e de diversos objetos que não têm mais uma serventia útil para nós, e que poderiam ser doados, né? E ter uma serventia para outros. Então, a gente deve observar os nossos bens, as nossas posses, até que ponto elas exercem uma atração forte sobre nós, até que ponto eu doar algo que às vezes é pequeno me causa uma angústia, me causa uma aflição. Então, a gente observar até que ponto estamos sendo possuídos por esses bens materiais, porque é isso que Jesus nos alerta. E é muito comum essa nossa mentalidade de buscar acumular cada vez mais em função da cultura que nós nos vemos inseridos, né? Um estímulo ao consumo insaciável, né? De buscar sempre mais, de acumular sempre mais. E nessa corrida interminável, a gente nunca está satisfeito com aquilo que possuímos. Sempre está faltando alguma coisa, sempre há algo que nós devemos comprar, mudar de casa, comprar outro carro e assim por diante. E em meio a essa volúpia, a essa corrida interminável, quantos não se perdem, né? Quantos nessa corrida de riqueza não vão explorar outros seres humanos com cargas horárias abusivas, com salários muito baixos, para amealhar mais bens, para obter mais, para ficar mais ricos? Quantos nessa corrida não vão roubar, né? Ou seja, tirar a vida de outros também para conseguir coisas? E isso me faz lembrar de um livro de André Luiz, cujo nome eu não me recordo prontamente, mas que mostra exatamente essa relação de ferocidade do ser humano diante do dinheiro. Conta a história de 3 irmãos, né, que possuíam terras, eram herdeiros de terras,
e depois que o pai morre, cada um fica com a sua parte. Entretanto, um desses irmãos, com uma ganância muito grande e querendo ter mais riquezas, ter mais terras, mais dinheiro, vai então assassinar os outros 2 irmãos, cada um à sua vez, e de maneira bastante silenciosa, de maneira bastante velada, de modo que a justiça não fica sabendo de nada. Então, esses indivíduos desencarnam, esses 2, e no plano espiritual vão obsediar esse que ficou encarnado, né, e com todos os bens. E aí que André Luiz entra no processo de desfazer, junto de seus orientadores, de desfazer todo esse laço de ódio que se criou entre eles. Então, ali fica evidente o quanto a riqueza, o dinheiro, exerceu uma atração, né, muito forte sobre esse indivíduo, o levando ao egoísmo, ao orgulho, a cometer um ato de atrocidade, como matar o próprio irmão, né, os próprios irmãos. Além disso, quantos nós não ouvimos falar de indivíduos que suicidam-se frente a um revés financeiro, ou seja, perderam os bens materiais, não vendo mais outras maneiras de se erguer, se suicidam? Quantos a gente não vê se casar por conta de interesses materiais, vivendo uma vida de sofrimento junto de seus cônjuges, ou seja, uma relação vazia do ponto de vista do sentimento? Quantos, nesse mundo agitado, odierno, não perdem a saúde para ganhar dinheiro e depois gastam o dinheiro que ganharam para recuperar a saúde, né? Vivendo anos sob o estresse, trabalhando longas horas, se alimentando mal, sem exercício físico, e vem uma doença, e todo o dinheiro que aquele indivíduo acumulou agora vai ser gasto para curar a doença. E diante disso tudo, a gente se pergunta por que então as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas cometem tantas atrocidades em nome do dinheiro, em nome de Mamon, né? Porque em nossa cultura a gente pode observar que o dinheiro está muito atrelado ao nosso senso de valor, à nossa autoestima, né? Ou seja, a gente só é considerado pelos outros, só é incluído no meio social se nós possuímos alguma coisa, se nós ganhamos um tanto bom de dinheiro, temos um bom emprego, temos um bom salário. Então, quando a gente está bem, do ponto de vista financeiro, a gente é bem aceito socialmente e nós nos sentimos bem com isso. Do contrário, quando não possuímos tanto assim, somos excluídos, marginalizados e assim nos sentimos mal. Então, o mundo de hoje, infelizmente, o mundo materialista que vivemos, enxerga muito mais o que temos do que o que realmente somos. Então, em virtude disso, as pessoas vão buscar cada vez mais enriquecer, vão buscar cada vez mais auferir dinheiro, né, e em nome disso vão cometer as atrocidades. Bom, embora a riqueza tenha seu lado sombrio, seu lado, conforme a gente expôs, é preciso considerar também que se ela não tivesse um fim útil e benéfico, Deus não haveria de colocá-la sobre a terra. E diante disso, o Evangelho traz qual que seria então o emprego, né, da riqueza, para que ela serviria, né? E o Evangelho traz da seguinte maneira: sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisa. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, a principal função da riqueza, do ponto de vista físico, é progredir a sociedade intelectualmente e materialmente, uma vez que é um dever do homem sobre a terra progredir não só do ponto de vista espiritual, mas também material e intelectual. E assim, a riqueza vai financiar o desenvolvimento da saúde, né? Hoje a gente tem cura para várias doenças que anos atrás não existiam, vai promover o desenvolvimento da comunicação entre nós, produção de alimentos, uma vez que a população cresce, a produção de alimentos tem que acompanhar esse crescimento, isso se dá através da tecnologia, financiando pesquisas, inovações, novas tecnologias. Portanto, a riqueza é o motor do progresso material da humanidade, e sem ela esse progresso dificilmente se daria. Bom, desigualdade das riquezas, um outro tópico abordado pelo Evangelho. E no Evangelho traz o seguinte questionamento:
Por que não são igualmente ricos todos os homens? E a resposta segue: não são por uma simples razão, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então o Evangelho aqui atrela muitas vezes a riqueza à própria condição virtuosa do ser humano, ou seja, aos méritos do indivíduo. Um indivíduo trabalhador, inteligente, ativo, e que é previdente, que sabe poupar, que sabe empregar bem seu dinheiro, como recompensa de Deus, ele vai ter a sua riqueza, ele vai ter o seu quinhão. Portanto, o Evangelho coloca que a riqueza, no caso bem conquistada, ela é bem vista e ela é fruto das virtudes do próprio homem, trabalhador. E ele traz ainda a seguinte colocação: e se todas as riquezas, toda essa riqueza do mundo fosse igualmente dividida entre todos os indivíduos, o que aconteceria, né? Não seria deste modo igualitário, todo mundo ter o mesmo tanto? E a resposta vem no seguinte sentido: que em pouco tempo esse equilíbrio financeiro que havia sido feito, ele se desfaria em virtude exatamente dessa diversidade de aptidões, de habilidades de cada indivíduo. Em pouco tempo, um que tem uma habilidade de negociar melhor, que é mais trabalhador, já teria mais que outro preguiçoso, e assim por diante. Então, essa dinâmica de um possuir mais do que outro é a dinâmica natural do mundo no qual nos encontramos. E o Evangelho ainda coloca: se essa riqueza estivesse dispersa na mão, cada um tendo o necessário apenas para a sobrevivência, sem dúvida alguma não haveriam fontes de financiamento das tecnologias, do desenvolvimento humano, conforme nós falamos, né? Das diversas ciências e assim por diante, porque cada um teria apenas o suficiente para si e não haveria como financiar esse desenvolvimento. Bom, continuando, o Evangelho coloca: por que Deus concede, portanto, a riqueza aos maus, aos indivíduos maus, ruins, incapazes de frutificá-la ao bem? E aí a resposta vem no seguinte sentido: que Deus vai conceder a riqueza a todos, cada um a seu turno, né? E Ele faz isso com o intuito exatamente de provar a virtude daquele indivíduo no qual a riqueza é depositada. Ou seja, de que maneira ele, tendo a riqueza, vai empregá-la? Ele vai empregá-la de uma forma egoísta, para satisfazer apenas a si mesmo, ou ele vai saber usar bem essa riqueza, promovendo o desenvolvimento do meio onde ele se encontra? E o Evangelho ainda atesta que esse deslocamento da riqueza é uma dinâmica natural, né, de Deus, que Deus vai, cada um a seu turno, né, terá a oportunidade de ter a riqueza em sua mão. Se não tem nessa encarnação, provavelmente já o teve antes, em outras vidas, ou ainda haverá de tê-lo. Então, essa dinâmica da riqueza estar sempre mudando de mãos é algo que Deus utiliza em sua sabedoria para testar as nossas virtudes, né? Bom, dando prosseguimento, a gente vai a um terceiro tópico do Evangelho, que seria o emprego da riqueza, né? A seguinte pergunta no Evangelho: qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E a resposta vem nas seguintes palavras: amai-vos uns aos outros, eis a solução do problema. Então, o Evangelho coloca que a solução da questão da riqueza mal aplicada seria exatamente a caridade, ou seja, o indivíduo empregar a riqueza observando a caridade. E assim ele continua: referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes que a tua própria esmola. Então, o que o Evangelho coloca é a gente procurar o indivíduo que tem capacidade financeira de exatamente usar esse dinheiro com o intuito de diminuir o sofrimento daqueles que estão à sua volta. E às vezes não é nem dinheiro que o indivíduo está precisando,
conforme coloca, é mais de afeição, de conselhos, de boas palavras. Fenelon, o espírito Fenelon, assim traz outra passagem do Evangelho. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente à sua satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outra. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Então, o uso mau é o uso exclusivista, é o uso egoístico da riqueza, enquanto o bom uso é aquele que resulta de um bem para qualquer indivíduo, né? O espírito protetor, na Cracóvia, em 1861, vai descrever exatamente o absurdo que ele observa, né, na condição de espírito, de nós, aqui encarnados no plano físico, estarmos tão ligados à questão dos bens materiais, né? E ele coloca isso porque, uma vez que somos seres espirituais, numa passagem transitória, física, estamos aqui para adquirir bens espirituais, e não somos seres materiais buscando bens materiais. E assim ele ressalta: quantos tormentos, noites de insônia, o homem se impõe para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes? Ou seja, o homem se impondo um sofrimento voluntário para aumentar sua riqueza, para aumentar seus haveres, sendo que na maioria das vezes ele já tem o que ele precisa, ele já tem o que é suficiente para se manter, né? Então essa é uma prova de um sofrimento voluntário. E aí ele continua: quantos não se escravizam em trabalhos penosos, insalubres, por amor à riqueza e aos gozos que ela proporciona, e ainda se vangloriam de uma existência de sacrifício e de mérito. Ou seja, indivíduos que vão trabalhar bastante ali em empregos penosos, insalubres, para poder se enriquecer, para poder desfrutar dessa riqueza cada vez mais, e depois ainda vão se vangloriar, vão dizer que conseguiram isso com muito sacrifício, com mérito, e esperam que Deus leve em conta esse sacrifício que eles tiveram, mas que em verdade foi apenas para alimentar o próprio orgulho e o próprio egoísmo dele. Enquanto isso, o indivíduo negligencia a sua vida espiritual. Ou seja, esse sacrifício, esse teórico mérito de um trabalho que apenas ajuda a mim e que é apenas para me enriquecer e trazer prazer para mim, esse trabalho Deus não vai levar em conta. É preciso que trabalhemos, sim, materialmente, mas um trabalho caridoso na medida do possível, e que nós não negligenciemos também nossa vida espiritual, isso é, nosso trabalho interior da reforma íntima que tem que ser feito. Assim, o Espírito Protetor finaliza: por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano, ou seja, Mamon. Ele manda sobre o vosso espírito, que lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? E o lembrete que ele coloca: somos depositários e não proprietários das riquezas. Deus nos emprestou e teremos de restituir. Então, no final, esse Espírito Protetor coloca o tanto que nós viramos escravos desse Deus tirano, que é Mamon, que é a riqueza, né? E questionando se a finalidade da existência é mesmo essa, é ser um escravo da riqueza e do dinheiro. Na verdade, a gente sabe que não, que somos seres espirituais numa experiência física, portanto, os bens que devemos amealhar aqui são bens espirituais e não materiais. Um questionamento que me veio também enquanto eu preparava a palestra: riqueza traz verdadeiramente felicidade? E a resposta seria: nem sempre. Num livro que eu estou terminando agora, que chama A Alma do Dinheiro, que não é um livro espírita, mas, entretanto, traz reflexões bastante pertinentes a respeito da temática do dinheiro, a autora Lynne Twist relata a história de executivas da Microsoft, a empresa de computação, de programas, na década de 90, que houve um grande boom, um grande crescimento dessas empresas, e essas mulheres estavam à frente da Microsoft e, na faixa dos 30 anos de idade, já eram milionárias, já tinham muito dinheiro. E ela relata, na vivência com essas mulheres,
A grande carga horária que elas se submetiam, né, acordando muito cedo e voltando às 9, 10 horas da noite, trabalhando no sábado até às 18 horas, e não tendo tempo para lazer, tempo para férias, para os filhos. E ela, então, sendo uma ativista que lutava pelo combate à fome no mundo, ela vai se reunir com essas mulheres com o intuito de buscar fundos, de buscar financiamento para a questão da fome no mundo. E nessa conversa com as mulheres, ela percebe a tamanha insatisfação, a tamanha falta de plenitude, né, incompletude que elas viviam naquela vida financeiramente muito boa, mas que tinha perdido o sentido, né? Elas terceirizavam praticamente todas as tarefas com a família, né? Desde cuidar aos filhos, levar na escola e tudo mais, porque não tinha tempo. E o dinheiro para essas mulheres, ao invés de conceder a liberdade, ou seja, estava, na verdade, as aprisionando num estilo de vida frustrante e exaustivo. Então, Line, em sua posição, ela vai convencer essas mulheres a usar o dinheiro delas de uma maneira mais sábia, digamos assim. E elas vão, então, ser convencidas e vão doar esse dinheiro para essas instituições que combatem a fome no mundo. E diante disso, depois desse período em que elas visitou, ela percebe, volta lá e percebe o tamanho da completude que essas mulheres estavam vivendo, vendo que o seu dinheiro estava sendo empregado de uma maneira útil, né? E elas diminuíram a carga horária, a maneira de se relacionar com o trabalho e tudo mais. Então, isso mostra que nem sempre o dinheiro, o acúmulo, vai trazer verdadeiramente felicidade. Até porque, se a gente for analisar, nesse mesmo livro traz que quem tem muito a perder, ou seja, quem tem muitos bens, muito dinheiro, também tem muito a temer, porque os indivíduos, que às vezes têm muitas posses, vivem angustiados diante da necessidade de cuidar da riqueza, de preservar essa riqueza, de multiplicar essa riqueza, e ela vai se tornar um fim em si mesma. E à medida que essas preocupações em volta da riqueza aumentam, esses indivíduos vão se esvaziando dos aspectos essenciais da existência, que seria o amor ao próximo, a caridade, assim por diante. Ou seja, o indivíduo vai sendo aos poucos dominado pela riqueza e vive em função dela. E Nazareno Feitosa coloca, né, um contraponto, né, o exemplo de que, mesmo na pobreza, é preciso ser feliz. E dá o exemplo de Chico Xavier, que tinha uma vida marcada pela alegria, pelo bem-estar, a alegria de ser médium, de ajudar as pessoas. Então, diante disso, a gente pode verdadeiramente afirmar que não necessariamente o dinheiro vai trazer a felicidade. E se esse dinheiro não for empregado com sabedoria, é bem provável que ele vai trazer muito mais tormentos do que felicidade. Então, cabe ao indivíduo que possui a riqueza, que a detém, saber usá-la de maneira sábia e, sem dúvida alguma, saber que também tudo aquilo que foi dado a ele lhe será cobrado depois do desencarne. Por fim, uma passagem do livro Boa Nova, que Jesus trata essa questão da riqueza também e da relação que nós devemos ter com ela. É a passagem de Jesus e Zaqueu. Zaqueu, para quem não sabe, era um publicano, era um cobrador de impostos à época de Jesus. E Jesus, então, vai os visitar, junto com seus discípulos, hospedando-se na casa de Zaqueu. E os discípulos, tendo visto as passagens anteriores de Jesus, em que ele condenava a riqueza criminosa e tudo mais, eles vão se perguntar interiormente, não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Não seria Zaqueu um rico que deveria ser condenado? Simão também refletia, como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? E ali, durante a visita, Zaqueu também, sabendo da postura condenativa de Jesus em relação às riquezas criminosas do mundo, esclarece que, apesar do olhar reprovável que ele tinha, a sociedade da época, né, que não gostavam dos publicanos, porque eles cobravam impostos de Roma, apesar desse olhar reprovável das pessoas da região, ele vinha buscando, sim, fazer um bom uso do dinheiro que ele tinha, uma vez que ele era um homem de muitas posses. E ele estava empregando muitos pais de família na criação de animais, no cultivo da terra. E Jesus, ouvindo isso, vai aprovar exatamente o seu ato.
E no momento em que Zaqueu sai da reunião, ele se ausenta por alguns momentos, os discípulos então descarregam diversas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? E Jesus assim responde: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e não são mordomos fiéis, e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, o que Jesus quis dizer com essa colocação dele? Que Zaqueu, ele fazia muito mais do que dar uma esmola. Porque dar uma roupa, dar uma comida, dar um sapato, vai atender a necessidade de um indivíduo por pouco tempo, às vezes por uma hora, por alguns minutos, por um dia. Ele diz que ele fazia muito mais, porque ele adotava providências para suprir esses indivíduos uma vida inteira, uma vez que ele estava empregando pais de família, que auferiam todos os seus haveres, daquele serviço, daquele trabalho. Portanto, o Zaqueu era um grande provedor, daquela região, permitindo que muitas famílias se mantinham daquela maneira. E Jesus assim continua: sim, amigos, ditosos os que repartirem seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Então Jesus mostra que Zaqueu, apesar de ser mal visto pela maioria das pessoas, em verdade ele era um grande servidor de Deus, por estar empregando muita gente, por estar promovendo o progresso na região em que ele se encontrava. Se a gente traz para o mundo moderno, quantos empresários, donos de negócios não têm ali sobre a sua guarda diversos indivíduos que vão se empregar ali naquele lugar e vão levar o sustento para suas famílias. E conforme Jesus coloca, Zaqueu tratava esses indivíduos como se fossem da própria família. Quantos empresários, homens de negócio, também não tratam seus funcionários de maneira respeitosa, digna? E é isso que Jesus quer colocar. Não é só a gente dar esmola ao moribundo que está na rua necessitando de ajuda. É preciso? Sim, é preciso. A gente vai sanar a necessidade dele por, às vezes, um dia, por pouco tempo. E que dizer desses indivíduos que têm um negócio, que nutrem diversas famílias a partir desse negócio, que empregam diversas pessoas? Então, ele convida a gente a ampliar a nossa percepção da questão dessa caridade material, Não é só dar a esmola, não é só dar o pão, mas também aqueles que provêm o sustento de vários. Dessa maneira, são sem dúvidas, são bem-quistos aos olhos de Deus. E para concluir, as principais ideias que a gente quis expor aqui foram as seguintes: é sempre preciso que nós estejamos atentos aos arrastamentos que a riqueza provoca, despertando os nossos instintos mais primitivos, do egoísmo, do orgulho, da insensibilidade, porque uma vez que nós nos entregamos a esses instintos, é bem provável que a gente vá se endividar profundamente do ponto de vista espiritual, conforme nós colocamos a história do livro de André Luiz. É preciso saber usar a riqueza de forma equilibrada e ponderada a nosso favor e em prol do próximo, sempre com desapego. E o Evangelho não condena a riqueza em si, mas sim os abusos que o homem vai fazer dela. E se ela for bem empregada, obviamente, constitui-se um importante elemento de elevação espiritual, não só do indivíduo que a detém, mas também um instrumento que vai impactar
positivamente a comunidade em que esse indivíduo está inserido.